Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Graça e paz. Faz um tempo que eu não faço vídeo aqui no canal, mas hoje eu quero começar já a partir de hoje. Mas ano que vem eu vou começar a fazer mais vídeos. Eu vou estar com um pouco mais de tempo. Ano que vem, mais certeza. Mas hoje eu quero trazer aqui alguns conselhos acerca de irmãos que às vezes estão meio perdidos, procurando uma igreja para congregar. Será que essa é a igreja certa que eu estou? O que eu preciso procurar? Eu vejo que alguns saem muitas vezes das igrejas por motivos assim banais, motivos frívolos que poderia ser resolvido com perdão e a pessoa continuar ali congregando com os irmãos. Outros eu já vejo que é por questões doutrinárias, que são às vezes até questões doutrinárias sérias, que realmente aí eu recomendo, falar, ó, seria bom você procurar uma outra igreja. Ou doutrinas secundárias, que você olha assim e fala, não, dá para suportar isso em amor e depois ali, quem sabe o Senhor vai mudando o coração da liderança e ele vai ali absorvendo aquilo. Então, daria para ficar. E tem um outro ponto que não é muito falado, que é esse que eu quero comentar, que eu acredito que é extremamente importante você procurar uma igreja que tenha esse perfil de bispo, porque a Bíblia vai falar que Deus separou uns para bispos. O que é o bispo? É o supervisor, ou seja, é aquele irmão que tem mais maturidade que vai levar outros que estão na meninice, que começou agora, que são neófitos, vai levar esses para maturidade. Então, até tem uma frase, não sei se é do Charles Spurgeon, mas eu vejo que muitas vezes tem essa frase que falam, citam ele, né? Que se você está procurando uma igreja santa, sem pecado, sem defeito, não entre nela porque você vai acabar sujando essa igreja. Eu acredito que muitos já ouviram essa frase. Então, de fato, muitos têm às vezes uma ideia de santidade, de perfeição equivocada, que você não vai cometer erros. E de fato a igreja ela vai ter sempre erros para ser ajustado, melhorado. E ali, com a luta que nós vamos ter da carne e do espírito, nós vamos sendo aperfeiçoados e vivendo essa vida do espírito. Então, isso é importante deixar claro, porque assim, às vezes as pessoas elas focam tanto na questão assim, tem que procurar, já tem até esse dito, né? Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. E de fato você tem que procurar isso. Mas eu também acredito que é importante você procurar uma igreja que tenha um bispo, que tenha esse coração, que eu vou citar aqui alguns versículos e mostrar 3 pontos que eu acho importante você buscar em um bispo. Por quê? Porque se um bispo tem esse coração, ainda que ele esteja em algum erro teológico, que não seja algo substancial ali, que realmente faz você perder a salvação, são coisas periféricas, aquilo pode ser ajustado. Agora, é evidente, se uma igreja está pregando uma doutrina que é uma heresia de perdição, tem que sair fora. Eu sempre falo dessa vamos dizer assim, dessa espiral, né? Que você tem que analisar aquilo que é o núcleo, né? Que é o fundamento, aquilo não pode ser removido. Para mim, os 3 primeiros concílios ali que houve no início do século, a igreja debateu ali fervorosamente e chegou à conclusão da trindade, união hipostática, isso aí não pode remover. Isso é um dos pontos que eu acredito que é ponto passível, que não dá para ficar discutindo, e se alguém quiser remover isso daí, eu já até recomendo a não estar ali tendo comunhão com essas pessoas, porque isso aí vai acabar tirando a divindade de Cristo. As pessoas não veem o perigo de debater esse assunto, trindade, etc e tal, justamente por causa que elas não fizeram um exercício, muitas vezes, de analisar os debates que houve ali e por que a igreja estava debatendo o arianismo, que era a doutrina de Ário, um bispo, que era um bispo também da igreja, que dizia que Jesus Cristo era um Deus menor. Aquilo ali era uma coisa séria, seríssima, que ao ponto de você negar a adoração a Cristo. Você não pode adorar a Cristo, senão você está cometendo idolatria. Então isso desencadeou, né, a doutrina ariana, teve esse efeito, que nós podemos ver hoje em várias seitas, que eu chamo assim, que é a Testemunha de Jeová. Então esse é um dos pontos que eu, sim, tá numa igreja assim, uma igreja começou a aparecer com Testemunha de Jeová, não dá. Mas existem outras coisas que você pode permanecer, que aí eu não vou entrar aqui em detalhes. Que o ponto aqui, o foco esse versículo que eu quero ler com vocês, você procurar uma igreja que tenha um bispo, um líder que tenha esse coração. Tendo esse coração,
ainda que exista ali algumas coisas que você não concorde, isso dá para ser ajustado, você orando, pedindo a graça de Deus. E eu aprendi isso muito com o meu pastor do Japão. Eu e meu pastor lá no Japão, eu congreguei no Japão há mais de 20 anos. Na verdade, foi a única igreja que eu entrei e não saí mais. E a gente tinha divergências teológicas, mas ele tinha esse coração, que vou mostrar aqui. Eu posso dar testemunho dele. Hoje eu estou aqui no Brasil, né? Ele está lá no Japão. Eu dou esse testemunho porque eu realmente vi esse coração e eu vi ele várias vezes mudando posições teológicas por conta de ter esse coração não dominador, e que eu vou citar aqui. E ele até sempre falava uma frase para mim que eu não esqueço até hoje, que eu levo para minha vida e vou levar para o resto da vida. Nunca cerque as ovelhas, ele vai dizer assim, o meu pastor dizia, nunca cerque as ovelhas com arame farpado. Cerque com amor, porque se você cerca com arame farpado, a ovelha vai sair, ela vai se machucar toda no arame farpado ali. Ela não vai voltar mais, porque está machucada. Cerque com amor, que se um dia ela quiser sair, ou seja, ela saiu, porque o fluxo é bem isso, né? A pessoa entra, sai, nas igrejas é bem assim, pessoas que entram e saem, a pessoa ela vai voltar, porque você não está ali querendo dominar a vida dela. E é isso que eu vi aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, que eu quero compartilhar com vocês. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, os presbíteros que estão entre vocês, eu vou rogar, assim como eu sou presbítero. Daí ele vai dar alguns conselhos. Presbítero no grego significa ancião. Essa palavra já vem do grego, presbítero, que é o mesmo de bispo. No grego, episcopo, que seria o bispo, seria o supervisor. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 3, versículo 1, que é aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, é o ancião, é o irmão mais velho, aquele mais maduro que vai orientar outros. E isso cai por terra já, essas ideias que muitos têm aí de, não existe pastores. Só existe um pastor Jesus e todos nós somos irmãos. Deus separou sim outros, a gente usa o título de pastor, mas presbíteros, anciãos, bispos para supervisionar os mais novos, até que esses cheguem à maturidade. Então, esses são os conselhos que nós temos que ter da parte do Senhor e acatar quando nós vamos procurar um local para estar se reunindo com os irmãos, porque ali vai ter um bispo. E aí ele continua dizendo aqui no versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, pastorei, está entre vocês. Vocês, presbíteros, vão pastorear, cuide deles. Agora, aqui está o ponto fundamental. Esses 3 conselhos que Pedro vai dar é importantíssimo. Depois que eu li isso daqui ficou cravado no meu coração. E eu sempre, quando eu vou estar em algum lugar, eu analiso a liderança, procuro. E eu vejo que é difícil você encontrar um líder com esse coração. Primeiro, vai dizer aqui, para pastorear o rebanho de Deus que está entre vocês, né? Aí ele vai dizer assim, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então, primeira coisa não por constrangimento, mas espontaneamente. Aí você fica meditando, como assim constrangimento? Será que alguém está forçando aquela pessoa, obrigando, colocando ali a pessoa sem a vontade dela? Eu não vejo assim. Aí eu comecei a meditar no texto grego. O que é esse constrangimento? O texto no grego significa aqui a palavra anakastos, que é pela força ou constrangimento, obrigatoriamente. E por que a pessoa faz uma coisa obrigada? Quando você busca a raiz, a raiz dessa palavra, anakgastos, que seria a raiz aqui, anakike, seria uma raiz que está ligado em quê? Uma obrigação imposta, olha que interessante, uma obrigação imposta, seja pelas circunstâncias ou pelo princípio do dever, com referência a benefícios. Eu olhei isso daqui, então uma obrigação que está ligado por algo que é imposta pelas circunstâncias ou pelo princípio do dever com referência ao benefício, um benefício que a pessoa recebe por estar fazendo aquele trabalho. Então ela se sente obrigada.
Quantos líderes que muitas vezes eles se pegam nesse constrangimento? Por quê? Porque vivem da obra. E a pessoa, ela acaba ficando ali constrangida a fazer aquilo, porque se ela não fizer, ela não vai ter o salário. Ela não vai ter o que comer, o que beber. E muitas vezes ela faz nesse constrangimento, sendo obrigado a isso, e acaba cedendo muita coisa dentro da igreja para aqueles que contribuem. Porque o que acontece muito, eu já percebi, são irmãos que querem dominar o outro através de contribuição. Aquele que tem uma contribuição maior, às vezes ele vai lá e dá, e se você vai repreender esse irmão, ele fica bravo e diz assim, eu não vou mais contribuir. É meio que querendo, sabe, tomar lá da cá. E uma das coisas que o líder tem que ter é esse posicionamento. Não importa se a pessoa vai dar uma moedinha de 1 centavo ou se ela vai dar R$1.000 de contribuição. Se aquele que deu R$1.000 não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz e você vai exortá-lo e ele fica chateadinho e quer sair da igreja, deixa. Aí, por medo, por constrangimento, as pessoas às vezes, eu não vou lá falar para esse não, porque senão eu posso perder o benefício. Esse é o problema que nós temos que analisar muitas vezes, muitos líderes que às vezes estão com esse medo. E eu já vi um pastor, eu não posso nem chamar de pastor, eu não vou citar nome aqui, lá no Japão. Ele dizia para mim, disse assim, que se ele não tivesse um salário da igreja, ele pararia de pastorear. Então a motivação era o salário. Então não pode. Porque se você tem a motivação no salário, no benefício, naquilo que você vai receber, por causa da sua circunstância, um benefício que eu vou ter, você vai acabar caindo no segundo ponto que Pedro vai dizer. Por isso que se você é um pastor, um líder, mas eu não tenho condições de pastorear a igreja integral. Tudo bem, arranje um trabalho meio período e vai trabalhar, ou divida o seu tempo. Não tem problema, isso não é vergonhoso. Lá no Japão a gente fez isso, fazemos isso até hoje. Meu pastor faz isso até hoje, trabalha e está ali. Não é correto, porque o bispo deveria se dedicar integralmente, mas se não tem a possibilidade, ele vai estar ali trabalhando e pastoreando. Porque o fim não é o salário. O fim não é o benefício que a igreja vai me dar. O fim é o amor às almas. Eu estou pastoreando por amor às almas. E se essas pessoas aqui, elas não têm condições, ou até mesmo irmãos que muitas vezes têm condições de contribuir e não contribui porque ficou bravinho com o que o pastor falou, e aí fecha o coração na parte de contribuição, com meio de punir o pastor não pode ter medo disso. Aí tem que fazer que nem Pedro, lá em Atos. Quando Ananias e Safira vendeu a propriedade, e eles reteram metade da posse, metade dos bens eles reteram e deram metade para os apóstolos, Pedro foi bem duro. E essa postura nós temos que ter em relação a pessoas que querem tentar manipular os pastores com questão financeira. Fala, olha, eu não pedi nada para vocês. Por acaso, Pedro vai dizer isso para Ananias e Safira. Vocês vendendo não estaria no poder de vocês? Se vocês não tivessem vendido, estaria no poder de vocês a terra. E vendido, o dinheiro não era de vocês? Nós não pedimos nada. Por que vocês estão tentando o Espírito Santo? O que aconteceu com os dois? Os dois morreram. Ali na frente, para que houvesse temor mesmo. Porque os apóstolos não estavam preocupados com os bens dos irmãos, mas com as almas deles. Então, se você tem pessoas que estão tentando te controlar financeiramente, líderes, talvez um pastor pode estar ouvindo isso, não se dobre a isso. Se quiser sair da igreja, não quero saber, saia. Mas exorte. Porque se a gente ceder isso daqui, os anciãos, é constrangimento. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Espontaneamente. Fazemos por espontaneidade, por amor às vidas. Segundo ponto. Aí ele vai continuar dizendo aqui. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Se você se preocupa muito com os benefícios, o seu coração vai se tornando ganancioso. E o que é a ganância aqui? É a avidez pelo lucro. Você vai ver ali agora os irmãos não como almas, vidas para amar, mas vai ver como cifrão.
Então a ovelha já é um cifrão para você. Então você vai ver aquelas que têm mais privilégio, aquelas que dão mais. E aí você trata melhor. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque uma coisa que a gente não pode se apegar é com os confortos dessa vida. A gente pode ter conforto, sim. Não é errado ter conforto. Mas quando Deus nos dá, e não é porque nós buscamos isso como o fim último da coisa. Deus ele levanta pessoas para ajudar, outras não, outras param. Mas o mais importante é que quando tiver o conforto, agradeça a Deus. E quando não tiver tão confortável a situação, tiver um pouquinho mais apertado, também agradeça a Deus, porque Paulo vai dizer, sei ter abundância, sei padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando ele fala isso em Filipenses, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele está falando acerca disso. De pessoas que são contentes com a situação que tem, que Deus está trabalhando em todas as situações. Então tome cuidado, não faça por constrangimento, não torne uma pessoa assim gananciosa, sorte da ganância. Não faça acepção de pessoas, porque um não pode contribuir, o outro pode. Isso acontece bastante nas igrejas. O irmão mais humilde, Tiago vai falar isso, que aquele que é mais humilde, trate bem. Aí quando é o rico, abastado, você trata melhor. Não. Jesus louvou a vida daquela viúva pobre que deu 2 moedinhas. 2 moedinhas hoje seria 2 centavos. E ele disse que ela deu tudo que ela tinha. E os ricos davam o que sobrava. Então tome cuidado com isso. Então esse é o segundo ponto. Você tem que analisar uma pessoa assim. E aí a terceira coisa é, versículo 3, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a imarcessível coroa da glória. O último ponto é dominador do rebanho. Olha que interessante, olha como é um efeito dominó. O bispo ele vai pastorear por constrangimento, ou seja, por conta de um benefício, e aquilo começa a acumular, porque ele só olha para o benefício. E quando você começa a olhar para o benefício e você está pastoreando com esse constrangimento, porque eu tenho o benefício, acaba que o coração ele começa a se tornar ganancioso, sorte da ganância. E com isso, ele já não é mais exemplo do rebanho, mas ele é dominador. Então o líder que começa a ser dominador é porque ele quer controlar a igreja, e aí esse efeito dominó, isso nos mostra muito o coração de uma pessoa que está muito apegada às coisas materiais. E ele quer dominar tudo. Quer controlar a vida da ovelha, o que ela compra, o que ele faz com seus bens. Se a pessoa ela tem uma posição maior financeiramente, ele coloca em lugares mais importantes, entre aspas, na igreja, né? De destaque. Por isso que o líder dominador, ele quer controlar até o que você vai pregar, porque não pode sair fora do script dele. Então ele vai lá, te dá uma listinha, ele chama uma pessoa para pregar, mas você tem que pregar assim, aí dá os versículos. Tem muitas pessoas, líderes, que não chegaram a ter um coração ainda de sorte da ganância, mas estão muito ainda ali presos ao constrangimento pelo benefício. Está constrangido por causa do benefício. E a pessoa não consegue sair disso, e aí é por isso que chega nesse último ponto, que é ser dominador, quer dominar as coisas. Não quer ser exemplo. Exemplo do rebanho é as pessoas olharem para você e falar, não, realmente eu estou vendo que isso é um homem de Deus, eu quero seguir. Não porque ele está me pedindo, porque eu estou vendo com os meus olhos. Então é isso que nós precisamos procurar. Amém? Deus abençoe sua vida. Analise todos esses pontos que eu coloquei aqui. Eu sei que não é fácil. Se você encontrou um bispo que está de acordo com esse texto, que está buscando, porque você não vai encontrar um bispo que vai viver dessa maneira integralmente assim. Assim como 1 Timóteo 3, você tem todas as qualificações ali, uma hora o bispo pode errar, mas ser exemplo do rebanho é também ser exemplo de uma pessoa que quando erra, não é uma pessoa orgulhosa, mas é uma pessoa que reconhece o seu pecado. Fala, não, pequei contra Deus e estou aqui para buscar o aperfeiçoamento.
ele está ali se esforçando pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, a ser um bom pai, um bom esposo, ser apto para ensinar, não ser dado à ganância. Às vezes acontece do líder ficar preocupado com as questões financeiras, a gente entende tudo isso, mas que sempre o coração dele volte para aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. E nesse contexto de Mateus 6, ele está falando acerca da solicitude da vida, da preocupação que os gentios têm com comer, beber, vestir. E o nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos disso. Ele vai suprir. Então, que possamos sempre voltar o nosso coração aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.